falar hoje o que é a mania. A mania é uma condição na qual a pessoa possui um nível elevado de energia que altera significativamente o seu humor, além de desencadear outras condições como falta de sono, pensamentos acelerados, falas rápidas e comportamentos exagerados. No caso da hipomania, ela é considerada uma condição mais leve da mania, apresentando sintomas brandos, que têm um menor impacto na rotina diária. Mesmo sendo uma condição que requer atenção, pessoas em estado de hipermania tendem a energia elevada, impaciência, excitação e impulsividade. Sintomas da mania. Os sintomas da mania são diversos, abrangendo aspectos emocionais, físicos e comportamentais, o que evidencia uma alteração significativa no estado habitual de um indivíduo. Sintomas emocionais estão associados à euforia extrema, irritabilidade, além de um estado de inquietação contínua. Pessoas com esses sintomas também tendem a se sentir muito alegres, sem razão aparente, ou contrapartida, experimentar irritação, frustração com facilidade diante de situações comuns. Esta variação de emoções pode resultar em dificuldade de se relacionar e até prejudicar o desempenho em atividades comuns. Além disso, sintomas de mania podem incluir ainda ansiedade e depressão. Sintomas físicos. No que se refere aos sintomas físicos, a pessoa com essa condição pode apresentar um aumento da energia na atividade física, incluindo fala rápida, comportamentos impulsivos, necessidade de sono reduzida, movimentação intensa. Somado a isso, é possível que o indivíduo apresente alguma agitação motora, com aumento do interesse pelo sexo e hiperatividade. Lembrando que, quando associados, os sintomas emocionais e físicos podem afetar significativamente a vida social e profissional, além de comprometer o bem-estar geral da pessoa. Comportamentos impulsivos. Os comportamentos impulsivos são um sintoma muito comum da mania, podendo citar como exemplo decisões imprudentes, situações de alto risco, como praticar esportes radicais sem preparação adequada ou dirigir em alta velocidade. Outro tipo de comportamento impulsivo característico da mania são os gastos excessivos e descontrolados sem considerar a situação financeira. Além disso, ainda pode haver o consumo ou abuso de substâncias como álcool e drogas, e até comportamentos sexuais inadequados. Vale lembrar que esses indivíduos e comportamentos impulsivos podem acarretar consequências negativas impactando a vida geral do indivíduo. Como é possível definir um comportamento originário de um episódio maníaco? Para definir um comportamento influenciado por um episódio maníaco, é comum um comportamento excêntrico em uma pessoa. É importante que você conheça as principais características de cada um deles. Um dos principais sintomas do comportamento originado de um episódio maníaco é a intensidade extrema. Também a falta de controle emocional. Durante esse episódio é normal que o indivíduo tenha uma euforia intensa que deixa extremamente agitado fisicamente ao ponto de apresentar movimento constante, como andar de um lado para o outro ou falar de maneira rápida. Outro exemplo é irritação exagerada ou alteração normal do humor. Além disso, durante o episódio maníaco é possível observar um aumento significativo no libido, levando a comportamentos sexuais de risco, como relações sem proteção. Falta de concentração, esquecimento e fala acelerada fazem parte do comportamento originário de um episódio maníaco, assim como delírios de grandiosidade, onde o indivíduo pode ter uma autoestima exagerada e acreditar em capacidade extraordinária. Pensamentos suicidas também estão associados ao comportamento influenciado por um episódio de mania. Geralmente, depois de um evento maníaco, a pessoa fica envergonhada, sente sonolência ou fatigada. Inclusive, indivíduos bipolares também podem entrar em um estado depressivo. Por outro lado, um comportamento excêntrico é uma condição caracterizada por atitudes um pouco fora do comum e peculiares. Na maioria das vezes, ele reflete um jeito singular ou interesses de um indivíduo que não envolve intensidade emocional. Extrema falta de controle. Um exemplo disso comum são os colecionadores de objetos diferentes, como pedras, guarda-chuva ou até mesmo embalagem. Por isso, diferenciar um episódio maníaco e um comportamento excêntrico exige cautela e uma avaliação cuidadosa das características da mania. Causas da mania. A mania pode ser causada por aspectos genéticos, biológicos e ambientais, fazendo com que a pessoa apresente uma série de mudanças no humor e também em seus comportamentos. Fatores genéticos. A predisposição genética pode ser um fator que desencadeia a mania. Sendo assim, se o indivíduo tem em família pessoas com transtorno bipolar ou qualquer outro tipo de transtorno de humor, ele possui chances de desenvolver essas condições. Contudo, é importante ressaltar que isso não significa que a pessoa desenvolverá a mania de forma definitiva. Na verdade, a existência de genes de risco aumenta a chance de alterar essas alterações, mas não assegura essa condição de fato de se manifestará. Fatores biológicos.
A mania pode ser influenciada a partir de fatores biológicos, como alterações químicas no cérebro ou no funcionamento de substâncias, como a serotonina, dopamina e noradrenalina. Ademais, a mania também pode ser desencadeada por lesões no cérebro, tumores, doenças neurológicas ou mesmo por desequilíbrios hormonais. Fatores ambientais. Outros fatores ponderantes no desenvolvimento de manias estão associados ao ambiente ou acontecimentos que mudam a vida, como morte de uma pessoa querida, demissão no trabalho, separação, por exemplo. Ainda há outras situações que desencadeiam esses eventos, como o uso de drogas, álcool em excesso, determinados medicamentos, além do estresse e doenças como lúpus ou demência. Quais os impactos e riscos da mania na vida do indivíduo? A mania como transtorno pode gerar impactos e riscos na vida de um indivíduo, afetando diretamente a saúde mental, nos seus relacionamentos pessoais e também na esfera profissional. Episódios de alegria e euforia extrema, características da mania, são frequentemente seguidos por estados de depressão profunda, especialmente em indivíduos com transtorno bipolar. Em termos de relacionamentos pessoais, alguns sintomas como a impulsividade e a irritabilidade em um episódio maníaco pode gerar brigas e conflitos entre amigos, colegas de trabalho e também na família. Somando a isso, a dificuldade em compreender esse transtorno pode levar ao afastamento de pessoas próximas, deixando o indivíduo com sentimento de rejeição, agravando ainda mais o quadro e aumentando a frequência e a gravidade dos episódios maníacos. Além disso, a mania também impacta negativamente no desempenho profissional, pois pode prejudicar a concentração e resultar em comportamentos impulsivos, que afetam diretamente a qualidade de trabalho desenvolvido e a produtividade. Decisões impulsivas e comportamentos considerados inadequados também podem atrapalhar a carreira do indivíduo. No que tange à saúde física, a mania pode causar padrões de sono irregulares, levando ao desgaste físico e problemas de saúde a longo prazo. Quais os transtornos podem ter mania como sintomas? Transtorno bipolar, a hipomania, a própria mania, né? Como é possível quando o indivíduo de mania vai acontecer? Nem sempre é fácil prever quando um episódio de mania pode acontecer, contudo é possível reconhecer algumas pessoas padrões de ciclo de humor que acontecem de forma regular em intervalos específicos. Além disso, eventos estressantes ou traumáticos podem indicar a possibilidade de um episódio de mania, como perda significativa, mudanças drásticas no ambiente ou situações de estresse elevado. Outro sinal que o episódio maníaco pode estar próximo são as alterações nos padrões de sono, como insônia, aumento de energia, alta irritabilidade e sensação de grandiosidade. Quanto tempo dura um episódio maníaco? O tempo de duração do episódio maníaco pode variar de pessoa para pessoa. Em alguns casos, ele pode durar poucos dias, mas em outros eventos pode ser observado por semanas ou até meses. Contudo, o uso correto de medicamentos para a mania e o tratamento adequado pode diminuir a duração de um episódio maníaco e evitar a automedicação. O diagnóstico da mania é feito por um profissional de saúde, como um médico, psiquiatra ou um psicólogo, que avalia os sintomas relatados além de observar o comportamento e o histórico médico do paciente. E a mania pode ser tratada através de medicação, com o uso de medicação passado pelo psiquiatra, que são os medicamentos estabilizadores de humor, e a psicoterapia, A psicanálise também ajuda muito. Os episódios de mania. Psicanálise e mania.